Seguindo aqui, então, o que a gente tem aqui, a próxima atividade, que é a questão 8. Então, fica muito grande esses vídeos, fica difícil de ficar postando lá no YouTube. Demora. Então, essa questão é uma questão muito boa, adoro ela, seria aquelas que eu diria vai cair na prova, lembra? Quando eu digo assim, é que para vocês estudarem ela, que ela pode estar na prova, tá? Em um calorímetro, um objeto que a gente usa para calcular essas coisas lá nos laboratórios, um calorímetro, contém 200 ml de água. Então, eu tenho um calorímetro, como se fosse um copo, e dentro do copo, 200 ml de água. E o conjunto, quer dizer, a água e o calorímetro, estão a 20 graus Celsius. Ao ser juntado com um calorímetro de 125 gramas de uma liga metálica, uma liga qualquer, geralmente metálica, a 130 graus Celsius. Verificamos que... Então, o que aconteceu? Ao ser juntado ao calorímetro, então, dentro desse copo com água, eu coloquei 125 gramas de uma liga metálica, que essa liga está quente, tá? 130 graus Celsius. A gente verificou que após o equilíbrio térmico, a temperatura final de tudo ali, dos três objetos, do calorímetro, da água e da liga, foi de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Aí eu dei uns dados aí para vocês, né? Então, o que acontece? Eu tenho três objetos, eu vou ter três quantidades de calor. Em vez desse aqui é 1 e Q2, vai ser Q1, Q2 e Q3, tá? Vai ser da água, da liga e do calorímetro. Vamos ver aqui, ó. A água, eu tenho a massa, sei o calor específico e sei as duas temperaturas. Ela estava a 20 graus Celsius e ela parou a 30 graus Celsius. A liga, eu tenho também a massa, o calor específico da liga também está me dizendo aqui no enunciado, então eu consigo também fazer um QC-mate bonitinho aqui, né, da liga metálica. Mas do calorímetro, eu não sei nada. Não sei nada, só sei que ele estava numa temperatura inicial e acabou-se numa temperatura final. E eu quero a capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação do tempo. Como aqui eu quero colocar o Q3, que é a capacidade do calorímetro, que esse aqui vai ser o meu Q3, eu vou jogar para lá, ó. E o meu Q3 vai ser a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Aí eu vou ter a capacidade térmica na equação para calcular e eu sei a variação da temperatura. Então, aqui, ó, no Q3 eu não vou fazer um QC-mate, eu vou fazer uma capacidade térmica, tá? Mesmo treco. Aqui ativou a bateria. Tá, vamos seguir que vai acabar minha bateria agora, tá, gente? Então, vai dar, ó. Aqui vai ser 200 vezes 10, vai dar 2.000. Aqui vai ser 125 vezes 2 vezes menos 100. Vai dar 2.500 negativo. E aqui vai dar 10C. Aqui tá tranquilinho agora, né? Joga para um lado, joga para o outro, vai dar 500 dividido por 10, que vai dar 50 calorias por grau Celsius. 50 calorias graus Celsius é o que tá dizendo aqui. Deixa eu ver se eu... Na questão 9, eu vou botar a carregar esse telefone, gente, tá? Porque vai acabar e eu não quero gravar mais vídeos assim. Vamos ver se vai rolar aqui. Só tem uma tomadinha pertinho aqui também, ó. Tá. Vamos seguir então. Seguindo aí então, né? A questão 9. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio, aqueles antiguinhos, né, que vai subindo uma coluna vermelha, aquele é o de mercúrio. Agora não se usa mais porque mercúrio é tóxico, né? Estão usando os digital que fica pitando aquele, sabe? Sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela aguarda alguns segundos, né, antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo é necessário por quê? Por que ela tem que esperar? Não pode... Isso tanto no digital. O digital a gente coloca ali, tem que esperar um pouquinho também até ele apita para avisar pra gente, né, que já tá pronto. Aqui tá dizendo que o mercúrio é muito pesado e ele pode subir pelo tubo capilar, ó. Porque o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Também não é por isso. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo. Não, mas é porque o termômetro entre em equilíbrio com o corpo, no caso, né? E possa fazer com que suba a coluna de termômetro de mercúrio até a temperatura do corpo humano.
Então, é para ter o equilíbrio entre os dois. A gente sempre espera um pouquinho para ver essa troca de calor entre os dois. Então, é a letra A, tá? Para entrar em equilíbrio o termômetro e o corpo do paciente. Gente, a questão 10 é horrorosa. Não sei nem por que eu coloquei aqui para vocês. Ela faz horas que tá no polígrafo, eu digo, eu vou tirar. Mas é bom deixar aí, porque né, a gente tem que ter as coisas difíceis também. É uma questão da PUC, tá? Lá de São Paulo. E ela é bastante algébrica, que nem aquela primeira que a gente fez, tá? E eu vou tentar explicar pra vocês. Vou tentar, né? Quer dizer, explicar eu vou, se vocês vão entender, eu não entendo, não sei não. Mas aí me chamem, tá, gente? Mas vamos com foco. Uma barra de alumínio, inicialmente a 20 graus Celsius, tem nessa temperatura uma densidade linear de massa igual a ela deu a densidade. Ela não me deu essas coisas que eu sei agora. Ela me deu as coisas que eu sabia ano passado. A barra é aquecida, sofrendo uma variação de comprimento. Variação de comprimento eu estudei agora no primeiro trimestre. Tá? Variação de comprimento. Sabendo que o alumínio tem coeficiente de dilatação linear, tudo coisa do primeiro trimestre, né? E o seu calor específico é isso. Qual a quantidade absorvida de calor pela barra? Então, eu quero saber o que da barra. Mas eu não dei nada. Só dei umas coisas assim, tudo do ano passado. Tudo do primeiro trimestre. Como é que eu vou juntar uma coisa com a outra, né? Vocês têm que lembrar que para haver uma dilatação, eu preciso de calor. E é isso que tá acontecendo. Eu tô dando calor para essa barra de alumínio para ela dilatar. Mas quanto de calor eu tô dando para ela? Aí que está o problema. Então, como eu anotei aqui ainda, ó, não temos a variação da temperatura, né? Não temos. Mas usando a álgebra, o que que eu sei? Que se eu vou usar o que eu tenho, ele me deu o quê? A dilatação, a fórmula da dilatação, vou ter que usar. Se ele me deu ali também o que eu quero saber, que é a quantidade de calor, né? E outra, eu dei uma quantidade de calor e ele estabilizou numa certa temperatura. Então, a variação da temperatura é a mesma para as duas equações. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar o ΔT na equação da minha variação de comprimento e eu vou igualar o meu ΔT no meu QCMAT. Vocês viram? Ó, ΔT e ΔT. Isso aí é o mesmo número, gente, é a mesma coisa. Se eu fosse calcular o ΔT aqui e aqui, ia dar o mesmo valor. Tá? Então, não temos também a massa. Também não tenho a massa, também não sei a massa que eu preciso para calcular a quantidade de calor também. Mas aí, se eu não tenho a massa, ele me deu a densidade. E eu sei que a densidade linear é a densidade dividida pela massa. Então, eu sei que a minha massa vai ser o meu LO vezes a densidade. Tá? Isso tudo lá do ano passado, tá? Então... como eu anotei aqui ainda, como não temos também a massa, mas usamos a densidade linear. Então, a massa vai ficar dependente dessa densidade, né? Quanto mais denso for o material, mais massa ele tem. Então, igualando os ΔT. Então, ΔT desse lado é igual a isso aqui, ΔT daquele lado é igual aquilo ali. Então, eu tenho a variação do comprimento que eu sei... Tá, deixa eu subir um pouquinho aqui. A variação do comprimento eu sei, o LO eu não sei, mas vou deixar ele quietinho ali. E o alfa, que é a variação do comprimento, né? Meu dilatação linear, aquele coeficiente de dilatação linear. O que é o que eu quero saber? A massa vai estar dependente da densidade linear ali e o Czinho que eu sei ali também. Então, a minha variação do comprimento é de 3, ele variou, vamos ler lá quanto que ele variou. 3 milímetros. Lembrem que tem que estar em metros. Então, vai ser 3 vezes 10 na terceira a minha variação do comprimento. O meu LO tá aqui bonitinho. E o meu coeficiente de dilatação linear, ele tá dizendo lá no exercício que é o 2,4 vezes 10 na 5, tá? Aqui. A quantidade de calor é que eu quero saber. Isso tudo aqui é minha massa, gente, ó. Que é o que tá ali, ó. É o LO vezes a densidade. E a densidade é 2,8 vezes 10 na terceira. Vezes o Czinho, que é 0,2. Tranquilo. Aí a gente sabe que quando eu tenho de um lado da equação uma variável e do outro lado eu tenho essa mesma variável igualzinha, com o mesmo sinal, com tudo bonitinho, eu posso simplificar ela, tirar ela das minhas contas aqui. Vou tirar o LO das minhas contas. Então, eu fiquei com 2,4 vezes 10 na 5 vezes Q, igual a 3 vezes 10 na menos 5, vezes 2,8, vezes 10 na menos 3, vezes 0,2, que é este, vezes este, vezes este. Multiplica a galera toda desse lado aqui,
Vamos multiplicar toda a galera ali e a gente vai achar 1,6 vezes 10 na menos 6, tá? Dividido por 2,4 vezes 10 na menos 5. Aí eu divido, né, os valores que eu tenho aqui, deu 0,7. Esse 0,7, o 5 sobe, né, do expoente positivo, vai ficar menos 6 mais 5, que vai dar 0,7 vezes 10 na menos 1. Isso aqui é 0,07, ou 7 vezes 10 na menos 2. O que eu tô calculando? O quê? Então, é calorias. Então, dá 7 vezes 10 na menos 2, calorias, tá? Isso daqui vai estar em quilocalorias, desculpa, gente, aqui, ó, tá? Vai estar em quilocalorias. Então, vezes 10 na terceira, né? Que vai dar 70 calorias, que daí fecha a resposta letra B ali, tá? Viu como eu disse pra vocês, ó? Tem que saber tudo. Tem que saber tudo, senão eu não faço nada. Tem que saber tudinho disso daqui. Agora uma facinha, né? Nem sempre as da Mackenzie aqui são fáceis, mas essa daqui tá tranquilinha, pra gente relaxar um pouquinho depois de uma questão horrorosa dessas. Tá? Um corpo de massa recebe aquela quantidade de calor e a temperatura passa de 20 para 60. Quero calcular o Czinho. Facinha essa daqui, ó. Facinha. Então, vai ficar 2.400 igual a 100, que é a massa, vezes Czinho, que é o calor específico, a variação da temperatura foi 40. Divido os 2.400 pelos 4.000 que deu aqui e vai dar 0,6 calorias por grama. Graus Celsius, que é o calor específico. Ai, outra chata. Deus do céu. Eu passo umas questões pra vocês que, Deus do céu, hein? Olha, eu me arrependo depois. Que coisa. Tá. Uma piscina com 40 metros quadrados de área contém água a uma profundidade de 1 metro. Se a potência absorvida pela radiação solar por unidade de área, é de 836 watts por metro quadrado, o tempo de exposição necessário para aumentar a temperatura de 17 para 19 graus Celsius. Então, é uma piscina. Eu quero que esquente a água 2 graus Celsius, né? E suba de 17 para 19. Eu quero saber quanto tempo o sol vai ter que ficar ali batendo nela. Sol não é um aquecedor, tá? É o sol que está aquecendo ela. Primeiro processo, gente. Primeiro processo. Eu tenho ali que calcular o volume dessa piscina, né? Porque eu tenho um volume de água ali. Então, a gente sabe, porque a gente é muito inteligente, a gente lembra de tudo que a professora Sueli fala, que 1 metro cúbico é 1.000 litros. 40 metros cúbicos, da onde que eu tirei 40, Sueli? Eu vou calcular o volume, né, gente? Se eu já tenho volume, é A vezes B vezes C. Se eu já tenho A vezes B, que é a base, vou multiplicar por 1, que é a altura, vai dar uns 40 ainda. Então, a piscina ali tem 40 metros cúbicos de água. Aí, eu vou achar aqui quantos litros ela tem, tá? Só que nós temos um pequeno problema. Esses litros aqui, ó, vai dar 40.000 litros, tranquilinho. Só que quando eu for botar lá no QCMAT, eu não vou botar em litros, eu vou botar em massa, em quilogramas, tá? Em quilogramas. Então, aqui eu fiz essa regrinha de 13 e achei 40.000 litros. Esses 40.000 litros eu tenho que passar para quilogramas. Então, eu vou ter que multiplicar por mais 10 na 3 para passar para gramas. Então, na verdade, eu tenho 4 zerinhos aqui, mais 3 zerinhos para passar para gramas, eu tenho 10 na 7. Tá? Concordam comigo? Ó, 40 litros é 40 quilogramas. Só que para passar para gramas, a gente multiplica por 1.000 de novo. Então, vai ficar 7 zerinhos. Por isso que tá ali a minha massa como 4 vezes 10 na 7. Vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 2, que é a variação da temperatura. Então, a minha quantidade de calor é de 8 vezes 10 na 7. Eu quero saber quanto tempo ela vai ficar disponível ali. Então, a potência eu tenho, a quantidade de calor eu tenho ali também agora, né? E então, eu só vou calcular ali o meu ΔT. ΔT vai ser igual ao meu Q dividido pela potência, tranquilo. Só que isso aqui tem calorias. E quando a gente fala em potência, tem que ter em joules, né? Tem que ter em joules. E eu sei que uma caloria é 4,18 joules. 8 vezes 10 na 7 calorias vai ser quantos joules? Aí faz outra regrinha de 3 aqui, que deu 33.000
Desculpa, 33,44, 10 na 7. Que daí eu arredondei aqui, ó, e deixei 3.344 vezes 10 na 4. Andei 3 casinhas pra cá. Depois vocês vão entender por quê, tá? Pra deixar inteiro o número, né, gente? Pra deixar inteiro o número. Tranquilinho, tranquilinho. Então, vamos ver agora aqui o que que tá acontecendo. A minha quantidade de calor é esses 3.344 vezes 10 na 4, dividido pela potência. Essa potência aqui, ó, é de 836 watts por metro quadrado. Só que a piscina tem 40 metros quadrados. Então, eu vou pegar os 336 e multiplicar por 40. Quando eu fiz isso, deu 344. Faltou um zerinho aqui ainda. Deu. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Aqui tava aqui, ó, faltou um zero ali também. Aí eu vou dividir. Ó, esses números são os mesmos, então posso cortar. Aí sobrou só 10 na quarta. 10 na quarta é 10.000 segundos, que é o que eu tô procurando aqui. Viram? Ó, só regrinha de 3, lembrar dos conteúdos passados. Não tem mistério quando a gente, né, sabe das coisas. No caso, sabe que tem que estudar as coisas passadas, né? Vou tomar uma matinha agora que tava ficando rouca já. Questão 13. Aqui na 13, ó, é preciso abaixar 3 graus Celsius a temperatura da água de um caldeirão, tá? Para que nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. A água tá quente. Tá? E ele quer diminuir essa água aí da banheira dele, né? Porque vamos falar banheira, não falar caldeirão, né? Para aí que isso aconteça, quanto de calor ele deve retirar da água? Aí ele deu ali, o caldeirão contém 4 vezes 10 na quarta gramas, que é 10.000 gramas, e a água, o calor específico é 1. Então, aqui vai ser a massa, que vai ser esses 10 na quarta, vezes 1, que é o calor específico, vezes 3, que ele quer tirar. Então, vai dar 30 vezes 10 na terceira, que é 30 quilocalorias. Esses 30 quilocalorias é negativo, né? Até porque essa variação também vai dar negativa. Quando tá aqui negativa, porque ele precisa retirar esse calor, tá? Ele precisa retirar esse calor. Aqui. 14, 15, 16. Oh, meu Deus, vamos lá. Esse vídeo não vai acabar nunca, gente. Tá. 2 recipientes de materiais termicamente isolantes contêm água 1 a 10 gramas de água a 0 graus Celsius. Deseja-se aquecer até uma mesma temperatura o conteúdo dos 2 recipientes, mas sem misturá-los. Então, eu vou aquecer um e vou aquecer outro, mesma temperatura, não vou misturar. Para isso, é usado um bloco de 100 gramas de uma liga metálica, inicialmente a temperatura de 90 graus Celsius. O bloco é imerso num certo tempo num dos recipientes e depois eu transferido para o outro. Então, eu peguei um treco quente, né, uma liga, uma coisa ali, uma liga metálica, botei aqui no primeiro copinho. Tirei daqui e joguei para cá. Gente, aqui ele já vai haver uma troca. Se aqui ele tá com 90 graus Celsius, quando ele for para cá ele não vai estar com 90 graus Celsius. A gente tem que ser ligado às coisas, né? Tá? Nele permanece até atingir a temperatura de equilíbrio. O calor específico da água é 10 vezes maior que o da liga. Então, se da água é 1, o do Czinho do outro é 10 vezes mais, tá? Eu quero saber qual vai ser a temperatura do bloco por ocasião da transferência. Eu quero saber a temperatura final, no caso desses 2 recipientes. Então, como já aconteceu a temperatura de equilíbrio, que diz ali, vai ser Q1 mais Q2 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, a massa do primeiro objeto, o Czinho do primeiro objeto, a temperatura final e a temperatura inicial. A massa do segundo objeto, o Czinho do segundo objeto, a temperatura final menos a temperatura inicial. Vocês viram que tá 0 e o outro tá 90, né? Então, isso daí a gente vê. Eu sei que o Czinho do A é 10 vezes o Czinho do B, que tá dizendo ali no enunciado também. Então, o que vai ser aqui, ó? Aqui eu vou fazer a substituição, né? Vou somar essas duas equações. Então, aqui eu vou ter 2MCA, tá? E aqui eu vou ter MB mais MB, vou cancelar. Aqui, isso aqui tudo sumiu, né? Sumiu tudo aqui. E aqui desse lado sumiu a telinha com telinha. Ficou T menos 90 e o MB MC. Tá? O que eu tenho aqui?
2, M a massa do A, a massa do C, né? E o Czinho de C, porque daí aqui vai ficar 10 BC, tá aqui, né? E a temperatura lá, mais 100 CB, temperatura final menos a temperatura inicial. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho 2T daqui e 2T dali. E aqui, ó, isso aqui é 100 CB, que eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar ali. E aqui eu vou ter 100, 200 CB. Dali e daqui, aí eu vou ficar com 3T menos 90, vou passar dividindo e vai dar 30. Daqui subtrai dali e fecha o esqueminha ali daquela outra. Somou, substituiu, fez o chuveirinho, passou dividindo e achou ali a temperatura final de 30. Não fechou com a resposta.